É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a nossa nova série de 5 programas aqui do nosso novo Poker Night. Eu sou Juliano Maisani, ao meu lado hoje Marcelo Giordano, jogador profissional de poker. Bem-vindo, Giordano. Estamos na primeira etapa do CPH de 2019. Giordano, que é um dos que tem melhores resultados aí no CPH, está jogando aí mais ou menos há 4, 5 anos. É isso. Tem 2 títulos de CPH, que é muito raro, 2 segundo lugar, 2 terceiro lugar. O que é o CPH para você, Giordano? Fala galera, boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, Juju. Pô, o CPH é o meu campeonato favorito, que eu mais gosto de jogar. Um torneio bem técnico, Campeonato Paulista. E graças a Deus tive bons resultados nos últimos 4, 5 anos aí. E é isso. É isso daí, o Giordano mesmo, esse último ano ele pegou 2 heads up, ficou as 2 vezes em segundo lugar. Como você sente nessa hora, né? Você que já ganhou 2 vezes, chega lá de novo, aí fica em segundo lugar, que também, claro, tá ótimo, né? Mas na hora você fica triste. Aí você chega de novo, entre os últimos 2, você deve pensar, não, agora eu vou conseguir. Não, foi muito diferente pra mim essa sensação, porque os 2 heads ups que eu tinha feito, eu tinha ganho os 2, que é uma coisa, tipo, que a variância puxou a meu favor. E esse ano passado acabou puxando contra mim, que faz parte, mas foi uma situação muito diferente porque eu poderia ter sido o primeiro tricampeão, né, do CPH. Tive 2 oportunidades de ter sido o primeiro tricampeão, acabou não acontecendo, infelizmente, mas agora esse ano, quem sabe, eu vou tentar buscar, né? Claro. Se der esse ano também, o próximo ano. Sim. E o ano passado também eu estava tentando brigar pelo ranking. Exatamente, estava jogando os paralelos. A diferença de pontuação entre o primeiro e o segundo lugar fazia muita diferença. Entendi. Infelizmente não deu certo, mas quem sabe a próxima vez vai dar. Essa etapa que a gente está vendo aqui, a primeira etapa, você jogou, chegou ITM, né? Joguei, peguei ITM, caí 60 e pouco, 50 e pouco minha colocação. No finalzinho do dia 2, no meio do dia 2 ali eu caí. Entendi. Infelizmente não consegui chegar, mas tudo bem. É isso daí. Bom, a gente está com 18 jogadores aqui. A gente esteve com o DC aqui comentando, nosso convidado dos primeiros programas. Então vamos agora essa nova série de 5 programas com o Giordano. Vamos então conferir como está a situação aí de fichas e na nossa mesa. Olha lá, 18 jogadores, a gente vê ali ó, o Lulu Elipa, que é o short stack, ele tá já há uns 3 programas ele tá short stack, né? Ele começou líder dessa mesa e o Giordano, ele tá entre 13 e 15 big blinds aí há muito tempo. Bom, o Elipa é um cara muito experiente, né? Joga há muito tempo, ele tá sempre com esse stack, mas sempre vai sobrevivendo, ele joga sobrevivência ali no melhor maneira possível, um jogador muito difícil de jogar, muito difícil dele cair. É difícil jogar contra ele. Isso, e aí o Iote, na verdade, agora a gente vê que tá com pouca ficha também, ele que tomou ali do Cris Vieira um rei contra as Ais, que o Cris acertou o rei no flop, né? Ele tava muito bem em fichas, agora tá também tendo que achar aí alguma situação para dobrar, ele que perdeu com as As, né? A gente viu no último programa. O Felipe Iote também, eu já fiz uma mesa final com ele, é um cara que é meio imprevisível, ele pode inventar muita coisa durante o torneio, não tenho dúvidas que jogando short stack, ele vai procurar arriscar um pouco mais. O Claudião Batista, né? Isso, o Claudião, que a gente viu nas últimas mãos, cresceu, chegou aí a mais de 1.600.000 fichas e agora tá soltando um pouco. Ele que é um jogador mais duro, tá aí uma briga de blinds ele contra o Cris Vieira, né? Rei 10 de copas, ele dá o raise e o Cris paga. Normal essas mãos aí, né, nessa situação. Bem padrão, bem padrão. Ele deu um mini raise para 100 mil, 2.5x. Provavelmente vai ser B-time nesse board. Favorece o range dele. Cris Vieira também tem que defender esse vala 10, não tem por que dar raising, tem que foldar, jogar o post-flop ali em posição. A arte ainda não atualizou, mas já bateu ali rei dama, a gente vai ver em breve ali o call. Bateu o rei dama, então acertou 2 pontas ali o Cris Vieira e o Claudião acertou o rei. Vai ter action. Isso, e ele apostou aí, ó, pouco mais de 100 mil. A arte não atualizou aí, mas... 135 mil ali pelo... Tá pra sequência o Cris Vieira, vamos ver ali, vamos confirmar o flop. Foi rei dama, ó, a Julie... ela tá só confirmando aqui a arte, isso, rei dama e 5, ela tá confirmando as apostas. O Cris Vieira, além de 2 pontas, tem um valete de espadas ali. Isso. Querendo ou não, uma equidade a mais que ele tem na mão, se bater uma carta de espadas aí no turn, pode dar uma... E olha, bateu o valete, né? Quer dizer, tá abaixo ali do rei dama, mas para ele que tem valete, pode até achar que tá perdendo, mas pelo menos já achou mais uma saída ali, né? Sim, sim. A gente vai ver pelas porcentagens que no turn o Cris Vieira tava praticamente morto, teve check river. Então, check turn e check river. A gente viu o Claudião fazer bastante isso nos últimos programas, eu e o DC, a gente até achou que ele tava jogando muito passivamente,
ele tá deixando às vezes distrair um pouco de ficha. Já é a quarta ou quinta vez que a gente vê isso, né, Jordano? Sim, ali o Claudião, ele joga mais pra não tomar um raise no turn, né, cara? Ele é um jogador experiente, ele sabe que tá numa reta final, ele tá procurando diminuir ao máximo a variância do torneio dele. Se ele beta esse turn, ele tem top pair e 2 pontas, ele toma um raise, não dá pra ele foldar, então ele vai acabar se envolvendo fora de posição. Certo. Num pote muito grande, então ele prefere para dar check mesmo, controlar o pote, jogar de check. Mas call. E o River? Poderia... O River ele pode tentar valor e betar. Sim. O River ali... Já que ele viu que ele deu um mês atrás ali, o Chris... Top pair tem que valor e betar. É até justo jogar com bluff catcher, só que mãos piores. Sim. Você tem no top pair ali com um kicker bom, tem que tentar tirar valor de um dama 10, um dama 9, um vala 10, como era o caso, que o Chris pode ficar desconfiado e pode pagar no River. Então acho que ele perdeu um pouco de valor nesse River aí. Bom, o Elipa talvez vai ser agora, hein? Par de 10, ele tá ali com um pouco mais... Já tá com... ele cresceu um pouco, tá mais de 400 mil ali. 12 blinds, né? Já fez um raise para 100 mil, me parece. O blind está 40 ainda, mas o pessoal tá fazendo 100 aí já, né? Segunda vez que a gente vê. É muita força, né? O Elipa abrindo com 12 blinds no TG. E olha, ninguém tem jogo para pagar, hein? Será que ele vai defender com 9-6 contra o... não passou reto aí. Muita força. Passou reto. O Elipa a gente estava também, eu desci comentando, eu já vi aí várias transmissões onde ele jogava muito tight, ele não entrava em nenhuma mão. E eu já vi também dias que ele começa a jogar, você não entende o que ele tá fazendo. É meio que assim, você tem que entender que dia que ele tá, né? Ou que momento que ele tá. Sim, ele joga muito jogador também. O Elipa é um cara esperto, ele não vai arriscar com jogadores que são tights, então ele sabe bem adaptar o field, ele conhece muito bem como cada jogador joga, então provavelmente dessa vez que ele tá jogando um pouco mais solto era com jogadores mais duros. Sim. Então esse é o ideal, né? Jogar o oposto do que o outro tá jogando. Se o cara tá jogando muito solto, a gente tem que jogar um pouco mais duro para pegar o cara. Sim. E vice-versa. Certo. Bom, a ação chegando ali no Claudião, ele tem 8-6, tá no hijack, né? O cutoff é o Cris Vieira, o cutoff é uma posição antes do dealer, né? O dealer ali, o Matheus. Matheus que não tem jogado muitas mãos também, desde os outros 5 programas aí, se envolveu bem pouco. E mais uma vez, sobra para os blinds aí. 3-2 para o Cláudio Maxud. A gente já viu o Cláudio tentar dar raise do small para big do Elipa e o Elipa voltar ao in e ele largar. Será que ele vai fazer alguma coisa? Não, deu walk aí. Então a gente está vendo, acho que o primeiro walk aqui do nosso programa. Eu particularmente gosto às vezes de dar walk, né? Principalmente numa situação dessa que você vai indo contra um jogador que deve voltar ou tá short. Olha, a gente vai ver o speak count agora, Jordano, olha só. O Yacht está com 7 big blinds, o Elipa e o Cláudio Maxud stacks iguais. A gente vê aí, né, um walk. O que é o walk, né, pessoal de casa tá entender? É o termo em inglês, quando todo mundo sai da mão e deixa grátis pro Big Blind, ele leva grátis a mão, né? Não é tão comum acontecer, porque sempre alguém vai querer roubar o blind ali, né? Normalmente quem dá o walk é o small blind. Exatamente. Que é quando todo mundo folda, chega no small blind, ele tem a decisão de ou dar call, ou dar raise, ou foldar, que é desistir. Quando ele decide por foldar, é o walk que ele dá pro Big Blind, o Big Blind puxa as fichas, o ante, o small e o big que ele tinha colocado, ele puxa de graça, sem jogar a mão. Sim. Na situação que a gente viu agora, o botão ele tinha menos de 20 blinds, com uma mão marginal, que é um dummy set off. Se ele tem um pouco mais de ficha, ele pode jogar suas mãos marginais, pode ser até pior do que isso, sim. Ele pode tentar dar um raise e aí, pra se tentar roubar os blinds. Ele vai roubar o ante, o small e o big pra ele. Exato, então o blind era 40, o ante é... 20. O ante 40 e o small 20. O ante 40 e o small 20, então tem 100 mil fichas ali. Isso. Se ele dá um mini raise, está investindo 80 mil, colocando pressão em 2 short stacks, ou seja, eles vão, o small e o big, eles só vão reagir se eles tiverem mãos boas, sim. Vai ser ali 30% das vezes, então ele vai estar investindo 80 mil, que é um mini raise, para ganhar 100. Então vale muito a pena. Só que ele, com a quantidade de fichas que ele tinha, ele preferiu jogar de maneira mais conservadora, sim. Que é bem justo até, ele preservar o stack dele. Ele foldou e chegou na vez do small blind, já 3 Duke off, uma das piores mãos possíveis do poker. Limpar é muito ruim, porque você vai jogar fora de posição, uma mão péssima. Ainda se der sorte vai ver o flop, porque o Big Blind pode também voltar, dar um raise e você vai ter que foldar. Então a gente viu o Cláudio, no caso, dando um walk pro Lulu Elipa. E acho que foi justo. Bom, é isso aí. Vamos então seguir aqui o jogo. Bom, os 3, na verdade, estavam com 15 blinds, né? O Matheus,
que foi quem deu o fold ali do botão, também estava com 15 blinds, agora ele tá aí, ó, com As e Rei, o primeiro a falar, Jordano. Aí vai ter ação, hein? Reis do TG com 20 blinds normalmente é força, mas não é só As e Rei, pode ter mãos mais fracas, as 10, as valete, vários brothers, aí é tudo que ele quer ver, realmente alguém com As e Dama. Vamos ver como o Claudião vai reagir a esse o Claudião tem As e Dama do Small, e olha, o Cris Vieira tem As e 9. Se ele só paga, talvez até atraia o Cris Vieira aí pra ver um flop, mas ele deu o raise. Deu o raise. Se ele paga, o Cris Vieira pode ficar criativo, pode pagar, pode fazer um monte de coisa aí, mas com o raise não tem muito o que fazer, tem que foldar mesmo. Fez a ação certa aí o Cris. Provavelmente agora vai tudo pro pano, viu? O Claudião deu um 3-bet versus um raise de menos de 20 blinds. Quase sempre é meio comitado, né? Comitado é que dá o raise pra não foldar mais. Sim, ele já está ali comprometido, ele já sabe ali mais ou menos o stack de mais ou menos 700 mil ali, né, no olhômetro ali. Exato. Fala assim, ó, vou pôr 250, se voltar eu vou pagar. Até porque o Matheus pode dar win com um par de 10, par de 9, pares menores que o Claudião vai estar flipando, tá lá, o Claudião pagou. Até pela velocidade que ele pagou, você percebe que ele já tinha essa noção aí de tamanho do stack, né? Exato, é isso que a galera tem que fazer, fazer a ação já sabendo como vai reagir a ação do adversário. Exatamente, né? A gente falou bastante isso daqui no DC, né? A gente viu o Jamil, por exemplo, ali nos outros programas, deu o raise no short stack, que era o big, e aí veio o all-in, que era meio esperado, e ele ficou pensando um minuto. Né? Então assim, você às vezes tem que estar pronto, como você falou, né? Olha só, virou já 2-6 valete com 2 de copas. E agora só a dama aí. A dama. O Claudião tem mais fichas, né? Quase o dobro ali. Vai dobrar aí o Matheus. O Claudião tentou mandingar ali, ficou de pé junto com o all-in, mas não deu muito certo não, o short stack dobrou. E é um cooler mesmo, não tem muito escape, não tem muito o que fazer nessa mão. As damas errei, um stack efetivo de 20 blinds é inevitável escapar disso aí. Você vê ali que o Matheus vai a 1.600.000, o Claudião desce para 1.275. E como você falou, né? As e Rei contra As e Dama não tinha muita situação. Se ele só paga ali, como você falou, o Cris talvez pudesse inventar ali um squeeze ou entrar na mão também com As e 9, poderia mudar aí, né? Podia, de repente, o Cris dar um squeeze e se envolver com o Matheus e o Claudião escapar, né? Então, a ação do Claudião ali meio que foi o que definiu aí quem que se envolveu na mão. É meio ruim jogar de call do small blind ali, porque você vai jogar sem posição, né? Sem posição, uma mão que é off. Como se fosse suited, você podia até defender um call ali, mas contra 20 blinds não tem muita jogabilidade, né? Normalmente vai ter um bet flop, bet turn, você já vai estar praticamente all-in ali. Se é 50 blinds deep, se é um pouco mais deep, você pode tentar levar para o pós-flop sem se envolver num pote grande, fora de posição. Mas o Claudião ali fez a jogada certa. Bom, olha então a situação. O Felipiotti não se envolveu ainda, desce aí a 5 blinds. E você viu que o Matheus Garcia virou o chip leader da mesa depois dessa dobrada. Depois dessa mão, O Cláudio também ali continua com 600 mil fichas, o Cláudio Maxud no caso. Temos os dois Cláudios aí na mesa. O Lilipa tá ali com valete 7 na iPad. Olha, o Felipiotti deve ir agora, hein? Valete 10 de espada. Vai tudo, não tem o que fazer. O Claudião... Tem As e 9 do botão, o Claudião. Tá lá também, não tem como foldar isso aí não. E aí, numa hora dessa, paga ou dá um all-in por cima, ou dá um raise com As e 9 que também não... Acho que é só pagar. Só pagar, né? Só caso alguém vai por cima, aí você... Pensa, aí vê o que faz. Mas aí provavelmente você vai foldar. Exatamente, você vai foldar, Tem 30 blinds ali, não tem por que colocar o torneio em risco numa reta de CPH aí com As e 9. Exatamente. Bom, valete 10 na iPad do Felipe é uma mão interessante, na situação que ele tá, né? Com 200 mil fichas só. O Felipe tá feliz da vida aí, com 45% de chance. Olha só, 2, 3 e rei, o Cláudio Batista tá à frente ainda porque não acertou nenhum par. O Felipe, então o As tá ganhando, agora um 6 de espada. Então olha só quantos altos ele ganha, né? Não só o valete 10, como todas de espada para fazer um flush. E veio o rei de espada, hein? O Claudião, tudo bem que foi pouca ficha, mas a segunda fatiadinha, né, que ele toma seguido. Isso mexe, às vezes, você perde uma mão, depois perde outra. Assim, não deveria, né? Não deveria. Faz parte do jogo. Sim. Você tá lá jogando igual tomar bad, você tá lá sabendo que isso pode acontecer. Mas dá uma balada psicologicamente, agora provavelmente de duas uma. Ou o Claudião vai acelerar, ou ele vai mudar a marcha completamente, jogar bem mais tight, jogar um pouco mais seguro, dar uma respirada, que eu acho que é o que deve ser feito. Sim. Normalmente quando você começa a acelerar nas situações depois de perder bastante ficha, mal, né? Acaba mal.
Então o Claudião é um cara experiente, eu tenho certeza que ele vai saber lidar bem com isso, apesar de às vezes o Claudião dá umas tiltadas, mas quem não dá, né? Mas eu acho que ele é experiente, ele vai conseguir lidar bem com isso. Agora tem 15 blinds para trabalhar e tá no jogo, acho que vai conseguir voltar pro jogo, sim. Olha só, o Felipe e o Lourelipa ali estão com 13 e 14 blinds, continuam curtos. Vamos então seguir. A gente vê aí, ainda estamos no nível 20 mil, 40 mil, cada nível de blinds 1 hora, né, Jordano? A jogabilidade sensacional do CPH, né? 1 hora de blind quebradinho. É muito gostoso de jogar esse torneio do começo ao fim, né? Pra passar pro dia 2 é tranquilo, na reta final também é bom. E olha, blind hora aí vai ter ação. Mais uma vez aí chega até os blinds, né? Eu diria que vai terminar em all-in call essa mão. O small blind vai dar all-in, o big blind vai pagar. É o que acontece. O small blind tem Rivalete, é uma mão muito boa aí para uma briga de blinds. Ele fala assim, ele tá o short ali, eu já vou por aqui que já decide. E o Maxud tá pensando, né? Esse é o tipo de mão que quando você tá jogando e depois dá intervalo, coisa do tipo, você vê o que o jogador faz. Por exemplo, esse As 6 ele tem que pagar, assim, não tem muito o que pensar. O Small Blind tem mais ficha, vai colocar pressão em cima do short stack nesse estágio do torneio principalmente. Então ele pode dar um win com muitas mãos, sim, Broadways, pares menores, até um 9-8 suit, 10 valete suited. Ele pode dar win, que é uma jogada boa. E o Cláudio, tendo o As, ele está muito à frente do range do shove do Small Blind. Então ele tem que pagar. Olha, olhou, parece que pagou, não. Não largou. Só de dar mostrou ainda. Só de dar pensado já ia dizer que no intervalo, se você vê, concluindo agora, se você vê o cara pensando com um As numa situação 10, você sabe que esse é um cara que você deve pressionar. Sim. Depois do fold, então... E ainda mostrou para a mesa inteira que era um As, né? Não tem como foldar, não. E é interessante isso que você falou, né? Assim, a gente com mais calma no intervalo, você jogando, ou você aqui assistindo, você fala, com As tem que pagar. Eu concordo. Mas eu também entendo que às vezes o cara tá lá, tá chegando perto da mesa final e fala, será? Eu acho que no fundo ele sabe que tinha que pagar, mas às vezes você não quer pagar, né? Sim, não. É meio que chato colocar o torneio em risco só com As, né? Um As 3, As Duque, até um As 6, que é um As fraco. Mas digamos que ainda não tem a questão do ICM, né, Juju, como a gente disse, que é a diferença da premiação entre as posições. Sim, que ainda não tá tão grande. Então, por exemplo, se ele cai em 18º, ou se ele se segura ali até ficar em 11º, ou seja, cai em 7 pessoas, não vai mudar muita coisa. Então vale a pena, esse é um momento do torneio que tem que arriscar, ao contrário do que muitos fazem, que é se segurar. Sim. Você tem que arriscar. Essa acho que é uma das grandes diferenças de você chegar entre os primeiros e de repente chegar só na reta final, só numa mesa semi, ou só ficar no 8º, 9º lugar ali e tentar esperar que venha a carta. Ali você tem uma situação que veio carta, a variância é grande, e você dá um call como esse, você está muito suscetível a ser eliminado do torneio. Sim. Ninguém quer ser eliminado em 18º de um CPH, todo mundo quer chegar na mesa final, mas é um momento que você tem que arriscar e que valeria a pena. E até para o pessoal entender quando se fala do ICM e essa diferença, ele é um dos short stacks, se ele cair em 18º, 16º, 14º, o prêmio em dinheiro é quase igual. Exatamente. Vai ser, sei lá, R$7.000 ou 7.500, sei lá, eu não sei, mas é algo assim. Sim. Então, para que perder uma chance de tentar dobrar por R$500, né? Vamos dizer. Exatamente, é mais ou menos isso. Exatamente, ele pode arriscar R$500 ali, se for essa diferença de premiação, para chegar com grandes chances de ganhar 150 mil, 100 mil, que são as premiações dos primeiros colocados. É isso aí. Bom, vamos para a próxima então. Então foi feito o redraw, olha só, blind ainda 20 mil, 40 mil, tem meia hora nesse nível e aí já vem bastante gente diferente. O Wilson Engel, 65 Big Blinds, o Tom Azevedo tem 47, que não vimos ainda aqui. O Jorge Ribeiro já esteve aqui nos primeiros programas e foi mudado de mesa. O Cris Vieira continua, o Jamil voltou para essa mesa e o Elipa é o nosso short stack ainda com 12 Big Blinds. Tá lá o Elipa com seus 12 blinds. Isso daí que você falou ali da paciência, também eu estava aqui pensando no Tom, que joga há muitos anos, né? Tava lembrando de um outro jogador que é muito assim também, tipo o Norson, que é o atual campeão paulista. A experiência ajuda também isso, né? Você ter passado anos e anos por todas as situações, já ficou short, já ficou chip leader, já tomou bad beat, já deu.
E o tempo mesmo, né? Você percebe hoje, sei lá, como você fica mais tranquilo na mesa do que há 4 anos, provavelmente? Não, ajuda muito, ajuda muito. Eu falo que quando eu comecei a jogar, a primeira mesa final do CPH que eu fiz, meu objetivo era chegar na mesa final. Então, você já estava contente, vamos dizer. Exatamente. Então, primeira vez eu falei, quero chegar na mesa final do CPH e tal, não sei o que lá. Já na segunda eu falei, cara, agora eu quero um troféu. Sim. Eu quero mais chegar. Então eu comecei a arriscar mais, você começa a jogar de um jeito um pouco diferente. A terceira vez eu falei, agora eu quero cravar, não tem essa. Não quero chegar na mesa final, eu quero ser o campeão. Sim. Então isso acaba ajudando, tira um pouco a pressão de cima dos seus ombros, sabe? Bom, mesa cheia também tem um pouco esse diferencial aí, né? Quando a gente estava com 5 ou 6 jogadores, o blind chega mais rápido em você, principalmente com o ante. E agora, mesa com 8 de novo, a gente vê a ação. Veio de um raise do Jorge Ribeiro, o Cris deu só call com par de 6. O Wilson ali, do small, tem Ás e 10 na iPad, dá call. E o Matheus, que tem um raise 5, talvez nem fosse entrar na mão. Talvez agora, para pagar mais 45 aí para um pote que já está em 350 quase, vale a pena, né? Uma ação bem padrão aí, eu acho que daria pro ele pagou. Defender. Ele largou, desculpa. Ele largou com a quantidade de fichas que ele tem, tendo essas odds, daria pra defender. Daria pra defender, mas ele falou assim, não quero entrar em confusão, vai que eu acerto um rei e me atoro aqui. Essa mão você normalmente entra pra acertar 2 pares. Sim, mesmo, porque só o rei não vai dar pra ficar confiante. Não dá, é justo até o fold dele, porque ele normalmente tá dominado pelo range dos adversários, né? Bom, 5, 8 e dama ninguém aposta, não deram continuation bet, principalmente também porque teve muito call, acho que o Jorge falou, não sei se eu vou arriscar, não acertei nada. Poderia ter dado, de repente, né, um continuation bet ali, e o par 6 também, olha... Quem tá feliz é o Cris, né, porque ele jogou pra trincar e ninguém tá apostando. Armou uma broca, flush draw e a mão que tá ganhando até agora, né. Olha só, ninguém apostou, nem o Ás 3 ali do Jorge, o Wilson também não, que também entrou meio aquele do small só pagando, e o Cris deixa grátis aí pro River. Ele tava cogitando um bet por protection, né? Isso. Porque a mão dele é meio vulnerável, ele acha que tá ganhando, pela pensada dele, ele fala, acho que eu tô ganhando, será que eu posso aqui pra proteger de um espadas maior, de um as e rei, as e valete? Deu check e acabou dando certo. Aí dobra o 4, que é meio tranquilo, né? Chega naquela altura lá, ele fala assim, bom, 4 acho que aqui pra mim é até bom, né, que dobrou. Eu particularmente acho que ele, de repente, poderia, dependendo dos outros adversários, ser um cara muito desconfiado, ele até valor betar esse par de 6, mirando o as high mesmo, sabe? Sim. Se o cara é muito desconfiado, ele pode betar, tentando achar um hero call, mas o check também é bem de boa, ele decidiu dar check e puxou o pote. Bom, temos aí bastante tempo ainda nesse nível. E olha, o Jorge agora é o primeiro a falar, tem par de dama, tem um stack de quase 1.400. Jorge é um jogador que joga há muito tempo, joga bastante torneio fora do Brasil também, né? Todo LAPT, PT, PCA, em Las Vegas na World Series ele também sempre está presente. Ele é um cara que joga torneios caros, né? Isso. Ele com certeza não foldaria aquele As e 6 que a gente viu sim. O Cláudio foldar. Ele não está pressionado pela premiação, ele pode estar pressionado assim, pelo torneio, com a vontade de chegar entre os primeiros. Sim. Mas com certeza é um cara que não dá pra colocar pressão nele, abre um par de dama, ele passa. Ninguém tinha muita coisa ali, você vê, né? Às vezes a gente coloca só mãos, né? Você vê, às vezes a gente tem um programa, aqui a gente está podendo fazer várias semanas, né? Às vezes a gente tem algum projeto que a gente tem só poucos dias para mostrar um torneio, e aí às vezes acaba mesmo, a gente é obrigado a pôr só eliminação, né? Porque você tem que mostrar a eliminação numa mesa final, então tem all-in, aí tem all-in, aí a gente vê aí várias vezes, teve walk, teve raise que ninguém pagou, ou pensou e não pagou, ou nem pensou porque ninguém veio com o jogo também, né? Às vezes o torneio fica por muito tempo assim, né? Esse aqui que vocês estão fazendo agora é um diferencial, por exemplo, os torneios ao vivo que você assiste, você consegue pegar muito mais informação do que os jogadores estão foldando, do que eles deixam às vezes de tribetar light, e isso a gente está conseguindo ver agora, por exemplo, o small blind no última mão foldou um valete 10. Era uma situação que ele poderia dar call, que poderia estar tribetando, e a gente viu que ele decidiu foldar. Sim. Então a gente consegue ver outras situações que não é só o win call, que não é só... Sim, não é só quem está entrando na mão, é quem está saindo e por quem está saindo. Porque está saindo, a gente não vê só os coolers, né? Os jogadores são eliminados. Consegue ver agora, por exemplo, o Cris abrindo um As e 2 suited do TG mais 1, cutoff dando call de 7-5 suited. Que já é diferente. Já é uma situação muito diferente. O Wilson que não jogou aí na nossa mesa, vamos dizer, a primeira mão aí que a gente vê ele aqui na mesa da TV, tá pagando, né, numa das últimas posições ali da mesa com 7-5 no iPad,
Que a gente não tem visto isso. Ele é um jogador que eu me recordo dele nesse torneio, ele joga aí mais solto. Eu não lembro de ter jogado com o Wilson, mas ele pensa, eu tenho uma mão boa do pós-flop, eu tenho bastante ficha, eu sou praticamente o último a falar, porque o cutoff. Vamos ver como ele vai jogar o pós-flop. Normalmente ele tem que dar call pré-flop para tentar jogar o pós-flop de maneira diferente. Né? Não adianta você dar call só para acertar. Olha só, deram mesa e aí vem um valete, né? O Cris tem as e 2, acertou 2 no flop, mas não apostou. E aí, depois da mesa atrás, né, vamos dizer, ele pode soltar aí de repente uma aposta no turn, ou deve, ou não? Quem? O Cris? O Cris. Bom, o Cris, ele pode jogar de bluff catcher essa mão, vamos ver. Ele não pode jogar de check fold. É uma boa situação pro Wilson blefar, eu acho que o Wilson tem que tentar o blefe, mas agora que o Cris deu check 2 vezes, ele não pode dar check fold. E ele foi pro check call, 100 mil foi a aposta, ele pagou. É bem justo ele dar check call aí. E olha só, acertou o 7, o Wilson. O plano do Cris foi bom, mas... Mas e agora, Wilson? Aí vale a pena ele dar mesa atrás? Foi o que ele fez, né? Não tem como tirar muito valor mais não. Acertou esse 7 aí, torcer pra ser bom e acabou sendo bom. O Cris acabou... Aí o Cris vai ver, né, que era um 7-5, quer dizer, todo mundo na mesa agora vê, né, que ele entrou ali com 7-5 e que tentou atirar no turn e acabou acertando o 7, né? Depois da mesa ver esse showdown aí, provavelmente o Wilson vai acabar jogando um pouco mais tight, né? Porque ele sabe que todo mundo viu, né, que ele tinha. Bom, a gente chega no fim desse nosso primeiro programa, estaremos aqui por mais 4 programas, eu e o Giordano. Então é isso, a gente volta no próximo, vocês ficam ligados aí, Giordano, vai continuar com a gente. Valeu, galera, vou continuar aí com vocês, amanhã tem mais, né? É isso aí. Valeu.